A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são da sua origem divina. A expressão temporária adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade. Então, a personalidade é aquilo que é transitório, é aquilo que é possível modificar ao longo do tempo, embora não seja fácil a mudança da personalidade. Nós levamos anos para estruturar a nossa personalidade. Uma vez estruturada, com todos os seus traços e características, para alterar um desses traços e características, você precisa passar por uma sucessão de experiências e muitas vezes um tratamento terapêutico. A personalidade é o que há de mais estável na individualidade do ser. E aí Emmanuel vem nos fazer uma reflexão muito interessante, um paralelo entre personalidade e individualidade. A individualidade, ela é eterna, a personalidade transitória. Então a minha personalidade da atual reencarnação é transitória. Na futura reencarnação terei uma outra personalidade. Por quê? Porque nós nos aprimoramos ao longo do tempo. Então imagine que inúmeras experiências acumuladas e vivenciadas alteram a tua personalidade. Então ela é transitória, ela é mutável. A individualidade, ela é a estrutura, a personalidade é o revestimento. Então a nossa individualidade, ela é nossa, única, ela é uma característica da nossa criação. Então a individualidade é legítima e ela é aprimorável, mas a personalidade formaliza e apresenta. Então veja, à medida em que nós vamos nos ampliando espiritualmente, até o nosso perispírito se transforma. Os fluidos inerentes ao perispírito. Então, antes éramos do mundo primitivo, depois alcançamos o mundo de provas e expiações. Então, o perispírito de um mundo de provas e expiações tem a sua materialidade. Iremos alcançar o mundo de regeneração, cujo perispírito terá uma outra formatação fluídica. Imagina os mundos felizes e os mundos celestes. Então, a individualidade, ela agiganta-se. Por que ela agiganta-se? Porque ela acumula experiências através das sucessivas reencarnações. Então, quem eu era 2 reencarnações anteriores, não sou a mesma criatura, porque ela se ampliou, ela se aprimorou, ela se agigantou em maturidade, conhecimento e experiências. A personalidade é a máscara produtora da nefasta paralisia espiritual que oculta, na maioria das vezes, o que você pensa de você e o que você é na realidade. Olha aí. Entre o que eu penso ser e o que eu sou, pode haver uma distorção cognitiva. E nessa distorção cognitiva, eu posso estar me analisando completamente diferente de quem eu sou na verdade. Distorção cognitiva é uma nomenclatura que se utiliza na neurociência. Eu enxergo um fato distorcidamente. Eu faço uma leitura de quem eu sou distorcidamente. E aí vem a ilusão. A ilusão me leva a me enxergar de uma forma quando eu sou de
de outra forma. E a consequência da ilusão é a desilusão. E a desilusão, ela traz um tormento da alma muito grande, um sofrimento moral para a alma muito grande, não é? Segundo Joana de Ângeles, a personalidade é uma máscara que se forma ao longo da vida. Olha aí que definição. Moldada pelas experiências, pelo convívio social e pela cultura. Em descompasso com o verdadeiro eu. Pode estar em descompasso. Então, minha essência espiritual se perdeu ao longo desta atual encarnação. Me transformei num ser humano completamente diferente. Então, eu incorporei comportamentos que são aceitos socialmente, que não têm a ver com a minha própria individualidade. Me apresento com uma personalidade completamente distinta da verdadeira essência do meu espírito. Então está havendo aí um descompasso. Aparento uma leveza, aparento um equilíbrio que eu não tenho. Aparento uma sabedoria, uma projeção profissional, intelectual e moral longe de eu ter alcançado. E isso é muito fácil através das redes sociais, não é? Nas redes sociais eu me apresento do jeito que eu quero e não do jeito que eu sou. Então isso tem a ver com a personalidade. Então tem pessoas que no convívio com um determinado grupo se apresentam de uma forma, com outro grupo se apresentam de outra forma e vão adquirindo facetas da personalidade a depender com quem se relaciona. Então eu posso ter vários traços de personalidade. Tudo bem até aí, pessoal? Tá fácil de compreender, né? Vamos lá. A ciência da personalidade é um ramo da psicologia, não é? E esse ramo da psicologia se dedica ao estudo das diferenças individuais nos padrões comportamentais. E esses padrões comportamentais englobam pensamento, sentimento e ação das pessoas. Então seria a seguinte pergunta que nós faríamos a nós: quem sou eu? Quem sou eu? Como eu me defino? Qual o conceito que eu tenho sobre mim? O que é o conceito? Como eu me descrevo? Como eu me vejo? Como eu me defino? Então, como eu me vejo, a imagem que eu tenho de mim associada ao meu autoconceito, o somatório disso se transforma em autoestima. Autoestima é o somatório entre como você se vê, como você se define, e aí você vai definir o seu nível de autoestima, se é baixo ou se é alto, ok? Eu posso estar me vendo como uma pessoa desagradável. A imagem que eu tenho de mim é uma imagem que não me agrada. Não gosto do meu cabelo, não gosto do meu corpo, não gosto do meu rosto, não gosto de quem eu sou. Isso é autoimagem. Agora eu vou me descrever, não gosto da pessoa que eu sou. Então eu não gosto do meu comportamento, do meu temperamento, da forma como eu ajo, como eu reajo, como eu me relaciono, o que eu penso. Eu não me admiro, é meu autoconceito. Então minha autoimagem mais meu autoconceito resulta na minha autoestima baixa. Compreenderam? É muito comum nós sermos
mal resolvidos com a nossa autoimagem e o nosso autoconceito. Eu não gosto da pessoa que eu me tornei. Não me admiro, não me orgulho, não sinto satisfação em me descrever. Por isso que essa pergunta é fundamental. Como eu me vejo, como eu me descrevo é fundamental no processo do autoconhecimento. Quando a gente vai se descrever, quando a gente vai relatar quem somos nós, do nosso prisma, ali nós estaremos entrando em contato com o lado sombra que Jung nos falava. Porque nós não somos só virtudes, nós temos uma série de características indesejáveis. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, personalidade se refere a diferenças individuais nos padrões característicos do pensar, do sentir e agir. A minha personalidade é totalmente diferente da sua e assim sucessivamente. Então não queira comparar uma personalidade completamente distinta de outra personalidade. Você não pode comparar A com B. A é completamente diferente de B. E por que você compara? Então, é um conceito relacionado à individualidade e identidade de uma pessoa. Então, veja o quanto que é importante eu aprender a me descrever. Qual a minha identidade? Como é a minha individualidade? Qual a história que eu conto da história da minha vida? Porque a história que eu conto da minha vida pode estar completamente diferente da real história da minha própria vida. Mas é como eu interpreto, é como eu enxergo. Não é? Então, por exemplo, Carla Júlia Marcelino, ela pode contar uma história da vida dela, como ela interpretou a história. Já a minha mãe vai contar uma outra história. E as pessoas que conviveram comigo em tenra idade vão relatar outra história. Então, no ângulo de 360 graus, a nossa capacidade de autopercepção é reduzida. Eu não me enxergo numa amplitude de 360 graus. Eu posso estar me enxergando numa amplitude reduzida de 45 graus. Olha aí, não é? A personalidade é a essência psicológica de um indivíduo. É a combinação de características que moldam a maneira de ser e interagir com o mundo. Então, a minha personalidade impactará diretamente na forma como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo. Nessa visão de mundo que eu tenho, ok? Então, é o quem por trás do que e do como. Quem é você? Como você se descreve? Como você se enxerga? Qual o conceito que você tem de você? Aí você vai definir sua personalidade, ok? Pedro Calabres é um dos maiores neurocientistas da atualidade que nos fala: a personalidade é a dimensão mais estável da vida mental e do comportamento dos seres humanos. Por que estável? Porque uma vez formada, dificilmente se altera. Ela pode se alterar, mas vai dar muito trabalho para alterar. Porque ela é o somatório de experiências, de história de vida e dos grupos sociais dos quais você fez parte.
Então, nesse somatório de experiências, de como você foi tratado, de como a tua vivência no grupo familiar impactou na estruturação da tua personalidade, em conjunto com a convivência com outros grupos sociais, transformou você neste ser humano que você é hoje. Então imagine que isso é uma estrutura que vai sendo sedimentada, construída, formatada ao longo dos anos. Por isso que é uma ilusão nós acharmos que podemos modificar a personalidade do outro abruptamente. Não é fácil. Quanto maior a profundidade dessas raízes, mais difícil é a alteração das características predominantes na nossa personalidade. E aí vem situações que são completamente abruptas, situações que impactam diretamente nessa estrutura enraizada da personalidade, que são as variáveis que nós não conseguimos controlar. Exemplo, perda de entes queridos. Exemplo, desemprego. Exemplo, falência. Exemplo, uma situação de humilhação que você esteja vivenciando no ambiente de trabalho. São situações drásticas que alteram algumas características de personalidade. E se fosse pelo ritmo da vida, não se alterariam. Normalmente são situações extremas envolvendo processos de perda. Na perda, você é completamente acicatado por uma dor moral que lhe leva a refletir sobre os seus valores, sobre sua visão de mundo, sobre as suas prioridades, o que você considerava como essencial e prioritário na sua vida. Então, muitas vezes, nos reveses da vida, passamos por acicates morais e emocionais. E aí, nossa estrutura da personalidade se abala. Interessante isso, não é? Vamos lá. Olha aí ainda Pedro Calabres. O que é a personalidade? É o mais próximo na ciência da essência. É o núcleo principal da tua identidade, de quem você é hoje. Tudo literalmente que você pensa, o que você sente, o que você faz, está completamente influenciado pela personalidade. Então isso inclui o teu perfil emocional, o padrão das tuas emoções e dos teus sentimentos. Então imagine que a personalidade é algo enraizado, estruturado ao longo dos anos. Para alterar características da personalidade, muitas vezes são variáveis que você não controla, mas que atuam sobre essa estrutura da personalidade. A personalidade é o aspecto da mente, emoções e sentimentos. A maioria de nós passamos por grandes mudanças de personalidade depois que chegamos na vida adulta. Como acontece isso? Os acontecimentos que nós não gerenciamos. Veja, se não fossem esses acontecimentos, essas experiências muitas vezes dolorosas, traumáticas, nossa estrutura de personalidade permaneceria a mesma. E aí vem as tempestades da vida. Nas tempestades da vida, algumas características se alteram. Então não é incomum que ao longo da fase adulta nós nos tornemos um pouco mais maleáveis, um pouco mais sociáveis, um pouco mais humildes.
um pouco mais abertos a novas experiências intelectuais, morais, afetivas e ou sexuais em decorrência dessas mesmas experiências. Então, nós somos acicatados no nosso lado humano, somos seres humanos. E o ser humano não é uma máquina que você programa e simplesmente vai dizer, ele nunca vai mudar. Ele vai mudar, mas vai mudar por experiências profundas na sua vida. Um exemplo de uma experiência profunda, o nascimento de um filho, um casamento, um noivado que se rompe, uma relação que você depositou todas as esperanças naquele relacionamento e abruptamente o relacionamento se rompe. Então, diante da perda daquele grande amor, você agora vai refletir sobre fatos, acontecimentos e assuntos que você nunca pensou antes. E o que é isso? É a experiência concreta levando você a uma maior amplitude de compreensão sobre as próprias experiências que você vivenciou e vivencia. Isso é muito bonito. É como se nós fôssemos uma planta que precisa, enquanto semente, perfurar o solo. E olhe que não é fácil uma planta, uma semente perfurar o solo. E ela vai em busca da água, em busca do adubo, em busca do sol. E à medida que ela vai sendo adubada pelas experiências da vida, ela vai crescendo, se transformando num tronco com galhos e agora se transformou numa árvore frondosa. Um trabalho minucioso, oculto, que levou tempo. Assim é a nossa personalidade. Estão entendendo? Estão acompanhando? Podemos continuar? Podemos entender a personalidade como um padrão de traços. Olha aí, são características relativamente estáveis, duradouras, que descrevem como uma pessoa se comporta, sente e pensa. Exemplos desses traços de personalidade: timidez, conscienciosidade, extroversão. Nós vamos estudar isso na próxima aula, não nessa agora. Porque cada característica dessa, cada traço desse predominante de personalidade tem uma série de amplitudes conceituais que a gente precisa estudar. Então não é incomum que, por exemplo, eu possa me identificar com mais de um traço de personalidade, a depender da minha vivência, a depender de como eu ajo, como eu reajo, ok? Um outro traço de personalidade é aquela organização e a dinâmica. Então, essa personalidade não é uma simples coleção de traços, mas um sistema interconectado. E nesse sistema interconectado, nós estamos influenciando e sendo influenciados. É como se fosse um grande laboratório em que essa personalidade foi devidamente estruturada ao longo do tempo, com sucessivas experiências, e que não tem um resultado único, porque nós não estamos impedidos de alterar características da personalidade. Nós podemos alterar, mas isso depende de um processo de autoconhecimento, de uma leitura real sobre o que eu devo alterar na minha personalidade. Ela é individual e única. Cada um de nós tem uma configuração de traços e padrões. Minha personalidade não se confunde com a sua. Não se confunde com a sua, com a de ninguém.
ela é individual e ela é única. Então, resultando numa individualidade completamente especializada. Então, nós não temos uma personalidade igual a outra personalidade. Ela é consistente e previsível. Por que ela é consistente e previsível? Porque, a depender das situações, os nossos comportamentos reproduzirão padrões comportamentais. Então, eu posso ter internalizado padrões comportamentais completamente diferentes do que você internalizou, Quando se diz que nossa personalidade ela é previsível, porque nós reproduzimos ao longo dos anos os mesmos padrões comportamentais. Então, ela é previsível, tá certo? Ela é influenciada por diversos fatores, a nossa personalidade. Exemplo, fatores genéticos, temperamentos, ambientais, cultura, família, experiências e processos psicológicos internos. Então, a depender da estrutura familiar, a minha convivência com essa família poderá traduzir-se em impactos característicos na minha personalidade. Eu posso também ter uma herança genética. E aí a doutrina espírita ainda vai mais além da ciência, quando ela nos sinaliza que, através das sucessivas reencarnações, nós vamos moldando esta personalidade. E esta personalidade já apresenta características desde a eternidade. Exemplo, nós vemos crianças, bebês, que já têm comportamentos que reproduzem características da sua personalidade. Tem crianças que são mais tímidas, tem crianças que são mais agressivas, tem crianças que são mais briguentas, tem crianças que são mais passivas, reproduzindo características de personalidade. E essas características de personalidade são um resultado de sucessivas reencarnações. E não apenas, exclusivamente, individualmente, unicamente pela herança genética. Ok? Jung, Carl Gustav Jung, um dos maiores teóricos acadêmicos, vem nos falar sobre o conceito do ego, do inconsciente pessoal. Então, o ego é a mente consciente, é o centro da nossa vontade e percepção da identidade pessoal. É o que ele chama de o eu que nós reconhecemos, é o nosso ego. Eu me reconheço como eu, tá certo? Isso diz respeito ao meu ego. Já o inconsciente pessoal é aquela estrutura que registra características, experiências da nossa vida e que ficam armazenadas sem que nós tenhamos consciência desse armazenamento. E essa estrutura armazenada no inconsciente se transforma em memórias. Memórias que nem sempre são as mais saudáveis. Eu posso ter memórias traumáticas. Eu posso ter memórias que me causam grande sofrimento, grande angústia. Então, nesse inconsciente, nós registramos pensamentos, sentimentos e memórias, inclusive complexo de inferioridade, inclusive traumas, inclusive sentimentos de abandono, rejeição, humilhação, a depender das experiências que eu tenha vivenciado. Então, veja, nessa perspectiva do inconsciente pessoal, a teoria de Jung se compatibiliza com a de Freud, grande psicanalista. E nesse inconsciente nós temos o nosso hardware, onde se registra toda a trajetória da nossa vida pessoal. Então, eu queria esquecer aquele acontecimento. Não, minha amiga, você não vai esquecer.
Só se você tiver demência no final da vida. Só se tiver Alzheimer. O que você pode fazer com a memória traumática armazenada no teu inconsciente é ressignificá-la. Mas a memória não deixará de existir. Porém, à medida que você enfrenta a memória, identifica a causa geradora desta memória traumática e dá um novo significado a essa memória, ela perde a característica emocional que tinha anteriormente. Então, por exemplo, eu posso agora acessar uma memória traumática que ocorreu há 20 anos atrás na minha vida e não derramar mais uma lágrima, porque ela perdeu o conteúdo emocional. Eu racionalizei a própria memória traumática. Aquilo não me afeta mais, não me atinge mais, não deixei de ter a memória, mas ela não me abala mais. E aí é quando se diz que você curou o trauma que você portava. Aquele trauma não existe mais, mas a memória traumática está lá registrada. Você não tem mais a memória traumática em formato de ferida emocional. Você não sangra mais emocionalmente ao acessar a memória traumática. Você simplesmente se recorda do fato, do acontecimento, e aquilo não lhe impacta mais. E aí você pode dizer que você curou sua ferida emocional. Talvez nós adultos aqui tenhamos mais de uma memória traumática que precisa ser curada. Como eu vou me curar de uma memória traumática? Admitindo a existência do trauma. Enquanto eu resistir ao trauma, eu não consigo enfrentar a memória traumática. E não enfrentando a memória traumática, vou carregar esta memória traumática que me impacta emocionalmente a vida inteira. Aí eu pergunto a vocês, a gente merece isso, pessoal? Ai, que bom que vai ver. Tá suando bicas aqui. A gente merece carregar uma memória traumática que nos impacta profundamente emocionalmente a vida inteira? Não. Então eu preciso liberar os sentimentos que a memória traumática gera dentro de mim. Exemplo, raiva. Me recordo daquela memória traumática e me vem subitamente aquela carga de raiva. Me recordo da memória traumática e me vem subitamente o desejo da vingança, do ressentimento, da mágoa, o desejo de me vingar daquela pessoa que me traumatizou, que me lesou emocionalmente. E aí é quando se diz que nós nos tornamos reféns da memória traumática. Então, a memória traumática, ela perderá o teor emocional a partir do momento que você enfrenta, que você admite a existência dessa memória traumática. E aí você busca o processo da autocura. Então agora, ao acessar aquela memória traumática em que eu era comparada negativamente com fulana, com beltrano, com ciclano, eu agora vou estruturar o meu alto valor. Eu vou me acolher emocionalmente. E vou curar essa ferida aberta dentro de mim, para que eu possa renascer das cinzas, renascer da experiência traumática, fazendo com que a memória traumática se torne um aliado para o meu crescimento intelectual e moral. Então eu transformo a memória traumática num amigo que me traz experiências que, se fosse de outra forma, jamais eu aprenderia. Então eu escolho aprender com a memória traumática e não ser vítima da memória traumática. Então, entre o vitimismo e o aprendizado, qual é o melhor caminho, pessoal? Qual é o melhor caminho? O aprendizado.
Tem pessoas que se consideram vítimas de determinadas situações a vida inteira. E aí, no vitimismo, eu estou agora culpabilizando, transferindo a minha responsabilidade de amadurecimento espiritual, culpabilizando e responsabilizando o outro por ele ter me lesado, por ela ter me lesado, tá certo? Então nós vamos estudar isso mais adiante, com maior detalhamento. O inconsciente coletivo que Jung fala exatamente é aquele reservatório universal de padrões psíquicos, experiências compartilhadas por toda a humanidade. E que isso é transmitido de geração a geração, inclusive pela hereditariedade. Então ele também agrega a sua teoria de que todos nós compartilhamos desse inconsciente coletivo. E ele chama da fonte dos arquétipos. São os nossos conceitos, é a nossa visão de mundo, são os nossos valores, tudo aquilo que tem significado na nossa própria vida. E aí ele nos fala que integrar a própria sombra é crucial para o processo de individuação. Você se tornar um ser humano completo. Eu não tenho que reproduzir a história da minha mãe. Eu não tenho que reproduzir a história da minha família em termos de fracassos morais, em termos de experiências não exitosas. Eu vou quebrar esse ciclo. E eu não vou reproduzir esse ciclo de perdas, de sofrimentos, de traições, de deslealdade, de angústias que me vitimaram durante a atual encarnação. Então, quando ele fala da individualização, ele fala que para que eu estruture a minha identidade com mais estrutura, com mais consistência, com mais verdade, eu preciso enfrentar o lado sombra. O meu lado sombra são as características que eu nego, que eu resisto a enfrentar. Então, o ciumento dificilmente vai reconhecer que é ciumento. Possessivo dificilmente vai reconhecer que ele é possessivo. O controlador dificilmente ele vai admitir que ele é altamente controlador. E assim sucessivamente. Mas enquanto eu não admitir, enquanto eu não acolher essas características indesejáveis da minha personalidade, eu não vou modificá-las. Como eu mudo um traço característico da minha personalidade? Admitindo a existência desse traço. É isso que o Jung está falando. Nas teorias da personalidade, além de Jung, tem as teorias psicodinâmicas, que elas são influenciadas por Freud e enfatizam a influência da mente inconsciente na própria personalidade. Eu estou só citando aqui, tá, pessoal? As teorias comportamentais, elas predominam sobre a interação do indivíduo com o meio ambiente. Então, tem como base os teóricos Skinner e Watson, tá certo? Então, todos eles falam sobre a importância do meio ambiente na estruturação da própria personalidade, dos sentimentos e pensamentos. Na teoria humanista, enfatiza a importância do livre-arbítrio, de comum acordo com a doutrina dos espíritos também, ok? E fala sobre a experiência individual do desenvolvimento de uma personalidade. O Espiritismo não descarta características dessas outras teorias, muito pelo contrário. Fala que nós somos um ser sociável, destinados a viver em sociedade, que o meio ambiente impacta na nossa vida, mas que somos detentores do livre-arbítrio. E no final das contas, fica ao nosso critério
escolher o que convém e o que não convém. E vem agora o poder de decisão, o poder de escolher. O que é o caráter? O caráter está relacionado aos aspectos morais e éticos da individualidade, do nosso ser. Ele se refere às qualidades morais, princípios éticos, valores e a nossa integridade. Então, quando nós falamos sobre o caráter, nós estamos nos reportando à forma como o caráter se manifesta. E ele se manifesta através do comportamento. Então, nós estamos agora valorizando e destinando valor a características comportamentais, como, por exemplo, o teu comportamento reflete a tua lealdade ou deslealdade. O teu comportamento reflete a tua humildade ou o teu orgulho. O teu comportamento reflete a tua misericórdia ou o teu egoísmo. O teu comportamento reflete a tua justiça ou injustiça. Então, o caráter diz respeito a um conjunto de valores morais que são materializados através dos nossos comportamentos. Por que a mudança ela é extremamente necessária, mas não é fácil? Porque apesar da característica da personalidade ser estável, ela não é imutável. Então nós podemos mudar a nossa personalidade ao longo das sucessivas experiências. Que bom que existe essa possibilidade. Porque sinceramente eu não gostaria de permanecer quem eu fui. Eu gostaria de que daqui a 10 anos eu me transformasse em uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Como hoje eu me vejo melhor do que eu era antes. Não é possível que Carla Júlia Marcelino, estudando a doutrina dos espíritos, não consiga evoluir 1 milímetro que seja. Não é possível. E aí vem Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Olha que não são poucas. Nossas más inclinações, não é? Identificar as nossas características de personalidade já não é fácil. Imagine identificar características de personalidade de outra pessoa. Olha aí. Então, nós teríamos que observar não apenas o que é dito, mas o que é feito. Entre o discurso e a prática, muitas vezes existe incongruência. Eu tenho um discurso e meu comportamento é completamente diferente do meu discurso. Então, se eu tiver que me ater ao discurso, é melhor que eu me atenha ao comportamento. Porque o comportamento nos revela, o discurso nem sempre. O comportamento reproduz um conjunto de valores, de visão de mundo, de suas incongruências morais, ético-comportamentais. O nosso comportamento nos revela. Então, como nós não somos bons observadores, nós nos apegamos ao discurso. De discurso, o mundo está cheio. Observe os comportamentos, que os comportamentos não negam, ok? Observação do comportamento, consistência, olha aí, observe como a pessoa se comporta em diferentes situações ao longo do tempo. Você quer conhecer alguém de verdade? Observe as incoerências desse alguém. Observe as oscilações emocionais desse alguém. Observe se o que ele fala se reproduz no comportamento. Mas observe. E ao observar, não julgue, apenas observe.
Cuidado com o julgamento, tá certo? Então, traços de personalidade tendem a gerar padrões comportamentais dos seres humanos. Observe o comportamento. Exemplo, uma pessoa extrovertida provavelmente iniciará conversas em festas. E ela tem o poder de se comunicar, porque a extroversão é uma das características predominantes de determinadas personalidades. Ao contrário da extroversão, tem a introversão. São pessoas que têm dificuldade de interagir. Eu me lembro, fato concreto, aos 18 anos de idade, a pessoa era muito tímida, viu? Muito tímida. Me chamavam de santa. De tão tímida, porque eu não abria a boca. E aí, aos 18 anos, no Select, né, Lei, me disseram assim: Carla, você vai fazer a prece. Assim, do nada. Pai Nosso. Quem não sabe fazer um Pai Nosso? Minha timidez foi tanta, pessoal, isso foi fato concreto, que eu esqueci o Pai Nosso no meio da prece. Timidez pode bloquear, travar. Foi o que aconteceu comigo. Não conseguia dizer uma palavra a mais. Quem estava na mesa completou a prece. Que vergonha. Que vergonha. Eu tinha 18 anos de idade. Tá no tempo. Né? 58 não. 41 anos de idade. E aí, eu disse assim para mim, depois da prece: nunca mais eu vou passar por isso. Não é possível que uma pessoa não consiga fazer um Pai Nosso. Eu consegui feito. E aí eu fui trabalhando esta característica predominante da minha personalidade, que era a timidez, dificuldade de falar em público. E eu disse: eu me desafio a quebrar essa característica. E quebrei. Completamente. Hoje não tem mais receio nem palavras. Mas isso foi muita luta. Muitos anos de alto desafio. Nós temos o poder de transformar características indesejáveis da nossa personalidade. Mas eu tenho que enfrentar, reconhecer a existência dessas características indesejáveis. O pessoal está já finalizando, viu? Reações a estímulos. Você quer identificar quais são as características e traços de personalidade dos outros? Observe como eles reagem. Observem as reações diante de situações principalmente de estresse. Observe mais. E aí você vai observar na zona de vulnerabilidade as características predominantes dessa pessoa. Porque quando nós estamos altamente impactados emocionalmente, a nossa racionalidade tende a ser mínima. E aí revelamos quem somos. Ok? Uma pessoa sob forte estresse, dificilmente ela tem autocontrole. E poderia ter, se ela se treinasse. Tudo é treinado e treinável. Mas normalmente nós não nos treinamos nas nossas reações emocionais. Preferências e escolhas. Então, quais são as preferências e as escolhas dessa pessoa no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? Quais são as suas atividades? O que ela fala? Como ela se expressa? Os interesses que movem as atitudes dela. E aí você consegue compreender quem é essa pessoa. Mas isso exige um olhar atento. Comunicação verbal e não verbal. A forma como nós nos comunicamos vai além das palavras. Minha expressão corporal, os meus gestos,
minhas articulações, como eu gesticulo, como eu expresso meus sentimentos, como eu expresso o que eu penso. Nem sempre as palavras reproduzem fidedignamente o que nós estamos pensando e sentindo, mas a linguagem corporal, sim. Então, numa escala de 0 a 100, 7% diz respeito às palavras, 93% às articulações, gesticulações, como você expressa sua fisionomia, as expressões fisionômicas, o nível de tensão, o nível da musculatura. Eu posso revelar o meu estado de tensão, de ansiedade pelas minhas gesticulações. Então, essa linguagem verbal e não verbal nos revela mais do que nós gostaríamos. Exemplo, uma pessoa está com sentimento de ojeriza para o outro. Uma pessoa está criticando a outra. Não está dizendo uma palavra, mas a fisionomia expressa. Certa feita, eu fui dar uma palestra no Hospital Público do Estado. Tinha uma pessoa naquele hospital que, se eu focasse nela, eu não conseguia mais dar a palestra. Ela estava me detonando. E eu captei a energia mental dela pelas expressões fisionômicas dela. Nossa energia mental nos revela mais do que nós gostaríamos. Vai além das palavras. Observe mais. Observe mais. Quando eu estou com um sentimento de ojeriza contra alguém, eu faço esse gesto assim. Minha expressão fisionômica. Minha expressão fisionômica está refletindo o que eu estou pensando e sentindo. Gestos pequenos, sutis. Balanceio. E aí eu tenho que aprender a fazer essa leitura corporal. Nós somos semi-analfabetos na leitura corporal. Não que nós tenhamos que interpenetrar nenhuma alma humana, tá, pessoal? Que a qualidade dos pensamentos fique com quem emite. Não me interessa o que você está pensando. Porém, nas nossas relações interpessoais e interprofissionais, pode fazer uma grande diferença. A pessoa está ali elogiando e, por outro lado, está ali massacrando. E aí você vai ver dubiedade entre a fala e o comportamento. Esteja atento à linguagem corporal. Prometo que eu vou trazer estudo sobre isso nas próximas aulas, tá? Não é momento da gente aprofundar isso. Bom, pessoal, autorrelato é outra forma que nós temos de observar o que cada um pensa sobre si. Como é que você relata a sua história de vida? Ela vai relatar. E você vai escutar e não ouvir apenas. Escutar. À medida que a pessoa faz o relato da sua vida, você vai decifrando a personalidade dela. O autorrelato é um instrumento fundamental para decifrar a personalidade de alguém. Autorrelato. Como ela se vê. Exemplo, o narcisista. O autorrelato do narcisista é uma idealização dele em relação a ele próprio. Ele se coloca supra-sumo de exemplo, de intelectualidade, de coerência, de virtudes que ele não possui. Analise o autorrelato dele e você vai identificar características do narcisista. Questionários e inventários de personalidade. Isso tudo é utilizado por psicólogos, tá? Apenas mencionei isso. Só um psicólogo pode aplicar esse tipo de metodologia e ferramenta. Como escala de avaliação também.
Avaliação por terceiros, isso é muito importante. Como é que as pessoas definem você? Qual a opinião delas sobre você? Como é que elas lhe veem? Tem uma ferramenta de avaliação, vou dizer bem rapidinho, porque já está chegando a hora, que por coincidência também sou eu que vou falar hoje para vocês, então eu vou tirar só 2 minutinhos da palestra, tá? Para a gente concluir, deixar pela metade. Tem uma ferramenta que é completamente imparcial. Essa ferramenta é utilizada da seguinte forma. Eu vou pedir que 2 pessoas ou 3 me descrevam como eu sou. Uma é mais próxima, outra é mais distante e a outra apenas me conhece de vista. Essas 3 pessoas vão me descrever como me veem, como eu sou. Depois que elas preenchem o formulário, eu vou receber esse formulário e elas não vão ter que justificar absolutamente nada para mim, porque acham que eu sou o que eu sou. Apenas eu vou ler e elas saem de cena. Esse tipo de técnica ela é muito interessante porque nos exercita a um processo de autoconhecimento. Quando eu receber os 3 questionários me descrevendo, eu agora vou me descrever. E o profissional vai compatibilizar as 4 descrições e ler para você. E aí você pode concordar ou discordar, mas não julgar. Isso é um exercício de imparcialidade. Eu não vou emitir nenhum julgamento sobre aquela pessoa que me julgou daquela forma. É a visão dela. E essa visão dela pode estar correta ou não. Eu não vou emitir julgamento. Isso seria um exercício muito interessante para todos nós. Então, essa avaliação por terceiros envolve avaliação de familiares, amigos, colegas, relatos sobre quem é você, qual as características da tua personalidade. A avaliação 360 graus é uma avaliação que se é aplicada em ambiente de trabalho. Os colegas vão descrever sobre você. E aí, pessoal, finalizamos esse primeiro módulo mostrando a vocês os 5 traços de personalidade e características. Então, eu posso me identificar na neuroticidade, eu posso me identificar na amabilidade, extroversão, conscienciosidade e abertura, é o que a gente vai estudar na próxima segunda. Ok? Detalhe, quem quiser receber a apostila virtualmente, entre no nosso WhatsApp, Cursos Carla Júlia, número do telefone 999-797573. Vou repetir, 999-797573. Então, nesse WhatsApp, os cursos que nós ministramos, nós disponibilizamos ali material. Então, normalmente eu mando mensagens diariamente para esse WhatsApp. Quem quiser acessar, é só entrar. Ou no nosso Telegram também, ok? Muito obrigada, pessoal.